Eu estava falando justamente dos sintomas que eu vou pegar na sua mão e vou te conduzir a uma transformação aí. Né? Então, vamos lá, que eu ia falar com você, né? Te perguntar algumas coisas que te incomodam. Então, vamos começar aí com os sintomas, né? Deixa eu começar fazendo algumas perguntas aí. Então, quem vive aqui com a barriga estufada? Responda sim, ou eu aí nos comentários. Quem tem aquela sensação de inchaço, que às vezes parece que você até está grávida, né? De tantos gases que acumulam na sua barriga. Gente, quando eu era criança, eu sofri a vida inteira de desbiose. Eu rolava assim, eu chegava da escola e eu não conseguia ficar em pé. Você já sentiu isso? Ter que ficar curvado assim? Eu não conseguia ficar em pé. E minha mãe ficava fazendo chá e tudo, eu deitava na cama e não conseguia me esticar. Parece que encolhia tudo, de tanta dor. E até há pouco tempo, antes de eu me tratar, né? Antes de eu descobrir o que era desbiose, eu tinha isso também. Então, quem tem gases em excesso e gases fétidos, o pior é isso. Porque de 20 a 25 gases por dia é normal você soltar. Todo mundo solta pela combustão da digestão dos alimentos. Mas quando ele cheira mal, aí não é normal. E tem gente que chama meteorismo, né? Explosões de gases, e ainda mal cheirosos. Então, é muito constrangedor aí. Então, responde aí. Quem que sente isso? Quem fica mais de um dia sem ir ao banheiro? Sabe que tem gente que me relata que fica até 15 dias ou mais sem ir ao banheiro. Isso é inadmissível. Tem gente que fica aí semanas. Eu já atendi paciente que ficava mais de 15 dias sem evacuar. Imagina, gente, toda aquela toxina, porque cocô é o que não presta, é o que é para ser eliminado. Né? Então, não é para ficar dentro de você. Então, quem já está nesse estado, responde eu. Quem vai ao banheiro fazer aquelas bolinhas de cabrito, que é um esforço gigantesco para sair algumas bolinhas. Nossa, eu nem quero me lembrar na época que eu sofria com isso. Eu ficava meia hora no vaso sanitário para sair 3, 4 bolinhas. Eu, às vezes até perdi a hora de serviço, tentando ir ao banheiro e não conseguia. E fica com aquela sensação, né, horrível. E começava a sangrar, lógico, pelo esforço, né, a hemorroida começava a se formar. E quem é ao contrário? Quem tem diarreias constantes? Ou então, quem um dia o intestino está preso, no outro está solto. Quem acontece isso? E cada dia está de um jeito. E você usa um rolo de papel higiênico para se limpar. Isso é terrível, né? Ai, olha, estou me lembrando quando eu sofria com isso. Aí você ficava meia hora, né? Aí conseguia fazer alguma coisinha. Quando você levantava, quando eu levantava, me limpava tudo, vestia a calça e tal, abotoava a calça, estava na porta de casa para sair, para ir trabalhar, dava vontade de novo. Você tinha que voltar. Gente, nossa, é horrível isso. E eu falo com muita propriedade, porque eu sofri disso anos e anos e anos. E quem tem refluxo, azia, queimação, não pode comer nada, arrotos, né? Aquela má digestão que qualquer coisa que você come fica lá empanzinado, né? Meu pai já tinha isso também. Ele falava que tem empanzinado, né? Horrível, aquela queimação aqui. Então, gente, eu estou vendo aqui no chat que a maioria, se não totalidade das pessoas, está pondo eu. Ó, a Maria José respondeu, a Cleusa, a Rosângela, a Vera, a Marlene, a Sônia. Não dá nem para ler. Ó, a Dalva, a Esther, a Regina, Marilda, Silva. Ó, não dá nem para ler. De tanta gente que está pondo eu. Então, dezenas, centenas de pessoas respondendo tudo a mesma coisa. Então, você não está sozinha. Vocês aqui, gente, é até um consolo, né? A gente está com mais de 1.200 pessoas aqui, é até um consolo ver que você não está sozinha aí nesse mundo sofrendo. Muita gente sofrendo com você. Então, você passou a vida achando que era só você que tem esse problema, que o problema era só seu, que você que passava vergonha, constrangimento em ter diarreias ou gases, ou estufamento, que você chegava lá numa festa, no casamento, com o vestido, né, todo justinho, bonitinho, você comia alguma coisinha lá, parecia que ia explodir.
E você que é homem também, né? Eu lembro do meu pai, a barriga dele, o botão aqui ficava aqui, ó, explodindo. É muito horrível isso, né? Então, você está se reconhecendo aí nessas perguntas que eu fiz. Então, já é o primeiro passo, detectar que isso não é normal. Se o seu médico falar da idade, é normal, todo mundo tem, não aceite isso. Então, agora presta atenção, porque vem a parte que quase ninguém liga ao intestino. E é exatamente aqui que mora o problema de verdade. É aqui que eu vou abrir a sua cabeça agora. Continua respondendo aí para mim quem tem esses sintomas. Gente, quem vive cansado? Quem dorme à noite e acorda cansado? Ou quem não dorme também? Né? Aquela fadiga que você dorme a noite inteira, mas acorda sem pilha, né? A Duracell não é mais Duracell, não dura nada. Você se arrasta da cama, clica naquele botão soneca 1000 vezes. Será que existe rádio relógio ainda? Deve existir, né? Então a pessoa fica desligando o alarme do celular. Então, isso é horrível, você vai trabalhar se arrastando. E quem tem a tal da névoa mental, você não consegue raciocinar direito, tem o raciocínio lento, né? Aquilo de entrar num como, de esquecer o que foi buscar lá, esquecer onde pôs a chave do carro, da casa, de perder a palavra no meio da frase, você está conversando lá com a sua amiga, de repente, nossa, me deu um branco, o que eu estava falando mesmo? De ler a mesma linha, um livro, você não consegue se concentrar, você está lendo alguma coisa, não consegue se concentrar, você fica anuviada, não é? Você fica anuviada, parece que você está em outro lugar, em outro planeta, não está ouvindo nada que as pessoas estão falando, você até fica com medo de estar com demência, né? Esclerosada. Insônia, gente. Já aconteceu? Você está vendo TV, daquele sono, você fala, vou me deitar. Você deita na cama, na hora acaba o sono. Ou você até consegue dormir rápido e fica acordando a noite inteira para fazer xixi. Mas eu vou te contar uma coisa. Você não acorda porque te deu vontade de fazer xixi. Você acordou e aí deu a vontade, não é o contrário. Quem tem sono bom não acorda nem para comer e nem para fazer xixi. E você que vive gripada? Quem aí vive gripada? Pega tudo que passa. Tem sinusite, tem rinite, tem bronquite, tem resfriado, tem covid, tem dengue, tem tudo. Você não deixa escapar nenhuma doença. Candidíase de repetição, tá toda hora no ginecologista, usando aquelas pomadas, né, de estatina, não é mesmo? E quem tem a pele manchada, gente, a pele, acho que na mulher é o que mais dói, né? Se olhar no espelho, aquela pele opaca, aquela pele cheia de mancha, rosácea, melasma, psoríase, acne. A mulher tem 60 anos, 70 com espinha na cara, gente. Isso não é normal, isso é para adolescente, né? Olha, quem já gastou uma fortuna em dermatologista, nessas clínicas que prometem milagres, cremes milagrosos e nada resolve, você gasta uma fortuna com esses cremes aí. E ansiedade, depressão, irritabilidade, quem tem também? O humor parece uma montanha-russa, né? Você fala, eu sou bipolar, porque uma hora eu estou alegre, outra hora eu estou triste, uma hora eu estou irritada, outra hora eu estou ansiosa, outra hora eu estou bem, mas o menor tempo você está bem, o maior tempo você está mal, né? A maior parte do tempo está mal. E quem não consegue emagrecer de jeito nenhum, já fez dieta da lua, do chá, do não sei o que lá, já cortou tudo, fica 300 horas na academia e não consegue emagrecer nem 1 grama, a balança não sai do lugar. Acontece isso com você? Perde massa muscular, fica toda pelancuda aí, mas a barriga continua, né? A gordura continua. E já tentou de tudo. E quem está perdendo cabelo? Cabelo não tem brilho, né? Olha, não é assim, né? Não tem esse brilho. Cabelo todo branco. Eu tenho 64 anos, gente. Eu não tenho quase cabelo branco. Meu cabelo não cai. Por que será? O que eu sou mais que você? Eu não sou mais que ninguém. Eu só sei como tratar o problema do intestino. Você vai aprender também hoje. Então, quem está perdendo cabelo, quem está com a unha fraca,
quebrando, quem tem dores de cabeça, enxaquecas, que aparece do nada. Quem já nem sente mais prazer em comer, tudo que come faz mal. Tudo estufa, tudo pesa. Olha, gente, quanta gente aí relatando do cabelo. Cabelo, então, para a mulher é um terror, né? Quando cai, quando afina, quando tem falha. Você passa a escova, sai um monte de cabelo. Então, é impressionante as pessoas aí respondendo eu. Acho que as 1.300 que estão aqui nesse momento, todo mundo eu. Então, você tinha 1.000 problemas soltos, ia ter que tratar cada um com um especialista? Será que tem remédio para cada problema? Então, você tem que comprar uma farmácia, né? Só que a causa é a mesma para todos esses problemas. Vem da mesma origem, vem de um só lugar. E eu vou te mostrar agora exatamente de onde que vem tudo isso. Porque deixa eu te falar uma verdade que talvez você, né, ninguém nunca tenha tido a coragem de te falar. Ou não tenha o conhecimento. E isso tudo que você acabou de marcar aí no chat, não é da idade. Porque o médico vê uma pessoa acima de 50 anos, já põe a desculpa da idade, não tem nada a ver a idade. Né? O seu corpo tem que estar bom e funcionando até o dia da sua morte. Não é que você nasceu para sofrer. Né? Que a pessoa já fala, nossa, acho que eu tive azar, não tem nada a ver. Acho que é minha genética, não tem nada a ver com genética. Isso tem nome. E quando uma coisa tem nome, escuta bem o que eu vou falar. Atenção máxima. Quando a coisa tem nome, ela tem causa. Quando você sabe a causa, você cura qualquer pessoa. Quando tem causa, tem tratamento. Só que o médico não sabe a causa. Por isso que ele te passa remédio. Você só nunca tinha sido olhada porque realmente por quem entende, né? E hoje você vai ser olhada por quem entende. Eu entendo do que eu estou falando. Né? O nome que você tem é disbiose. Decora essa palavra, porque ela vai mudar a sua vida. Disbiose. Escreve aí no chat. Eu quero entender a disbiose. Escreve aí, porque eu quero saber se você quer realmente essa aula. Escreve aí. Eu quero entender a disbiose. Porque a disbiose é o desequilíbrio das bactérias que moram dentro do seu intestino. Então, quero saber se você quer entender a disbiose. Escreve aí no chat. Então, gente, deixa eu te explicar do jeito mais simples que existe. Tão simples que até uma criança vai entender. E olha que nem os médicos querem entender. Ou não querem, porque tem muito interesse comercial em vender remédio, né? Então, dentro de você, agora, nesse exato momento, vivem 100 trilhões de bactérias no seu intestino. Não é milhões, não é bilhões, são trilhões de bactérias, né? Com um T de tatu. São os moradores do seu intestino. E tem morador que é bom e tem morador que é ruim. Tem a bactéria do bem e tem a bactéria não tão do bem assim. Eu chamo de potencialmente patogênica. Então, no intestino saudável, as do bem são a esmagadora maioria. Elas mandam, né, na casa. Elas fazem o serviço pesado por você. E as potencialmente ruins estão lá quietinhas. Por que eu falo potencialmente ruins? Porque elas não são ruins enquanto estiverem em menor número. Mas elas podem e têm o potencial de se transformar em muito ruins, quando elas começam a crescer e as boas começam a morrer. Aí ela pode até te matar, como a Escherichia coli. Pode dar diarreias que matam uma pessoa. Né? Enquanto ela estiver em menor número, essas bactérias patogênicas, ou gram-negativas, ou do mal, elas não fazem nada. Estão lá quietinhas. O problema começa quando você passa anos alimentando os moradores errados. Como que se alimenta as bactérias do mal? Com comida errada.
Aí as bactérias do mal se multiplicam, ficam fortes, ficam virulentas, ficam agressivas e tomam conta da casa toda aí do seu intestino. E as do bem vão morrendo de fome. Quando essa balança vira, quando diminui bactéria do bem e sobe bactéria do mal, isso tem nome, que é a disbiose. É aí o seu corpo inteiro começa a sentir. Aí começa a vir os desequilíbrios. Nosso corpo tem que ser uma gangorra, tem que estar tudo muito equilibradinho. Quando começa a entrar em desequilíbrio, as doenças vêm junto. E quem é que alimenta essa bactéria do mal sem saber? Você. É você que está dando comida para a bactéria do mal. Com o quê? Com alimentos processados, com o sanduíche do palhaço, que aqui, como é uma aula fechada, eu posso falar, Burger King, McDonald's. Você acha que aquilo que você come é carne? Além do pão, aquela batata não é batata, tá? E é frita no óleo de soja, fora o refrigerante que acompanha, né? Aquele tempero industrializado. É o biscoito recheado que você come, é aquela bolacha, com tudo que vem no pacote. A própria embalagem desse produto industrializado já tem contaminantes, já tem alumínio, já tem bicenol, já tem titânio, tungstênio, que são metais pesados. Né? Por que que dura tanto tempo, né, aquele leite, aquela bolacha, aquele leira? Será que tem conservante ou não? Né? O que você acha? Quando o produto é natural, quando o alimento é natural, ele não dura nem 3 dias. Por que que lá dura tanto tempo? Tem alguma coisa errada, né? E o antibiótico que você toma toda hora, porque você vive com infecção urinária, você vive com gripe, você vive com dor de garganta, né? Antibiótico, antivida. É como se você estivesse fazendo uma quimioterapia todo dia. Você mata a bactéria boa junto com a ruim. O que eu falei das bactérias ruins? Elas não devem estar em maior número. Deve estar em maior número as bactérias boas. Mas você está tomando antibiótico, você está matando bactéria boa também. Então, isso tem nome, lembra? Disbiose. O estresse também. O estresse, o excesso de cortisol dá disbiose, sabia disso? Inflama seu intestino. E o sedentarismo também. Então, 4 coisinhas, né? Que destroem o seu intestino. Os alimentos, os produtos alimentícios, os remédios, o estresse e o sedentarismo. Sabia disso? Acho que nunca ninguém te falou, né? E aí você pode estar perguntando, ué, com toda razão até, né? Tá, entendi tudo isso. Mas quem é você para falar isso? Né? Quem sou eu para falar isso? Por que eu vou acreditar no que você está me falando? Então, deixa eu te contar rapidinho minha história, porque minha história é a sua história. Eu já estive aí no seu lugar. Eu sou a doutora Sandra Chagas, eu sou especialista em medicina funcional integrativa, mas na parede, aqui vocês estão vendo vários, né? Várias especializações minhas, e eu sou uma pessoa como outra qualquer e já fui paciente também. Eu sofri na pele por décadas tudo isso que você acabou de marcar aí no chat que você tem. E veja que é interessante o meu caso. Eu nasci de cesárea, então eu já nasci em desvantagem no mundo. Por quê? Porque eu não peguei a microbiota da minha mãe. Quando tem parto normal, você passa, né, pela microbiota da mãe. Na vagina. Cesárea não passa. E eu nasci de cesárea. Mas desde que a microbiota da mãe seja boa, porque se sua mãe comia porcaria, ela estava com disbiose também, aí não valia muito a pena pegar a microbiota da mãe, né? Mas eu nem tive essa oportunidade, porque eu já nasci de cesárea. Parece bobagem, mas não é. Quando o bebê nasce de parto normal, ele passa pelo canal da mãe, pega ali as bactérias, né? As bactérias boas, a sua primeira microbiota. E nascendo de cesárea, como eu, você já está em desvantagem, né? E depois ainda tem outra desvantagem, quem não foi amamentado também.
Então, você tem 2 chances de pegar uma microbiota. Parto normal e amamentação materna. Mas eu tive amamentação materna, mas eu nasci de cesárea. Então, eu já fui, né? Já nasci com uma desvantagem aí. E desde os meus 20 e poucos anos, eu convivi com o intestino ruim. 20 e poucos nada, minto. Desde criança, gente. Desde criança eu não fazia cocô direito. Sempre tive intestino ruim. Gases, inchaço, refluxo, né? Fazia bolinha de cocô. Minha mãe punha até papel com óleo, imagina, né? Que ideia. Tipo supositório, para ver se soltava. Eu me lembro, desde criancinha. Né? Então, e eu nunca consegui me tratar, lógico. Na faculdade que eu fiz, nunca me ensinaram, nem se citava intestino. Intestino era só para fazer cocô. Né? E eu, profissional da saúde, cuidando da saúde dos outros e não conseguia resolver meu próprio problema. E olha que eu tentei de tudo, hein? Passei por dezenas de médicos, gastro, clínico geral, ginecologista, fiz endoscopia, colonoscopia, fiz aquele exame da microbiota que custa R$ 4.000. Tá, deu desbiose, mas eu não sabia tratar, o que adiantou fazer o exame? Tomei remédio para gastrite, tomei probióticos caríssimos, enzimas. Aí eu comecei a saber que o glúten esburacava a parede do intestino, cortei o glúten, cortei os lácteos, né? Mudei a alimentação. E cada médico e nutricionistas, que eu passei em vários, falavam uma coisa. E geralmente me davam laxante. E já tem estudos hoje que laxante causa demência. Quem toma laxante causa demência. Antidepressivos, por quê? Porque o intestino inflamado não produz neurotransmissores como a serotonina e a dopamina, que são do bem-estar, né? E aí gastando dinheiro com tudo que é coisa, com médicos, com exames, com consultas, com laxantes, antidepressivos, sempre tomando remédio, e sempre na mesma, ou até pior. E eu com desbiose, ninguém diagnosticava. Então, tem médico que olha na sua cara e fala que isso não existe, que é coisa da sua cabeça e te taca um tarja preta aí. Foi só quando eu, no meu desespero, mergulhei de cabeça na medicina funcional integrativa e na nutrição funcional. Eu sou especialista em nutrição também, um dos meus certificados é de nutrição funcional, por isso que eu tenho propriedade para falar isso. Então, aí tudo mudou. E o resultado hoje, né? Eu estou com 64 anos e tenho uma saúde que quem vê minha massa muscular, quem vê que eu não tenho um pingo de gordura, quem vê que eu tenho energia, que eu pratico vários tipos de esporte, né? Com uma energia maior que muita gente jovem, né? Não fala que eu tenho essa idade. Então, eu sou a prova viva aqui na sua frente de que isso funciona e de que dura para a vida inteira. E você vai viver mais e viver com saúde, com dignidade, porque viver doente, viver em fila de hospital, viver acamado, não é vida, né? Quem que quer viver assim? Então, é essa verdade que eu vou te entregar agora, de graça, nessa aula. Então, presta atenção. Olha bem para essa frase, porque ela é a chave de tudo que você vai entender hoje. A desbiose não fica na desbiose. Bem estranha essa frase. Mas eu vou falar outra parafraseando o doutor Fasano, né? Tudo... Já ouviu aquela frase? O que acontece em Vegas, fica em Vegas. Mas o que acontece no seu intestino não fica só no seu intestino. Ele espalha para o corpo todo, né? Então, o intestino não é só um cano de esgoto para fazer cocô, como muita gente pensa. O intestino é seu órgão regulador, é seu filtro, é o porteiro do seu corpo que decide o que entra e o que não entra na sua corrente sanguínea. Repara que coisa impressionante. O intestino tem quase a mesma quantidade de neurônios do cérebro. Por isso que os cientistas chamam ele de segundo cérebro. E já tem gente chamando de primeiro cérebro. Tem gente que já fala que o intestino ele é um órgão independente do cérebro. E ele é ligado direto, né, no seu cérebro através do nervo vago.
É como um cabo de telefone que liga o seu intestino ao cérebro o tempo todo, mandando recado nos dois sentidos. Mas o que vai do intestino para o cérebro é 90%, e o que volta do cérebro para o intestino é só 10%. Então, a conexão intestino-cérebro é muito maior que ao contrário. Então, tudo mesmo depende de como esse porteiro, esse nervo vago, né, esse segundo cérebro, está trabalhando, o intestino e a sua microbiota intestinal, o que povoa seu intestino. Você é o que sua microbiota é. E quando ele está desequilibrado, doente, o problema não fica preso só lá no intestino. Ele vaza, se espalha para o corpo inteiro, a inflamação cai na corrente sanguínea. Corrente sanguínea é como o rio Amazonas, vai percorrendo tudo, né? Seus afluentes, com os vasos, com as artérias, espalha para o corpo inteiro. Então, deixa eu te mostrar como, passo a passo, para você entender tudo direitinho e nunca mais esquecer o que você vai aprender nessa aula. Então, primeira coisa, a parede do seu intestino. Imagina uma parede feita de tijolinhos, né? Tijolinho um do ladinho do outro, né? Um coladinho no outro, só com uma pequena aberturinha para passar os nutrientes. Essa parede, né, tem que filtrar o que é bom, deixar passar o que é bom e barrar o que é toxina, barrar a sujeira, né? Por isso que tem que ser uma parede um pouquinho só permeável, só um pouquinho. Não pode ser assim aberta, hiperpermeável, né? Então, essa parede que filtra para as toxinas não caírem no sangue. O intestino saudável, esses tijolinhos são juntinhos. Agora, quando você tem disbiose e permeabilidade intestinal, o que está acontecendo? Você está deixando, né, a parede esburacada do seu intestino, deixando cair coisa ruim lá na corrente sanguínea. Os médicos, né, nós chamamos de leaky gut, ou seja, em tradução, quer dizer intestino vazado. E aí, gente, mora o perigo. Por essas frestas, por esses buracos que estão no seu intestino, começa a cair tudo que não presta lá na corrente sanguínea. Toxinas, agrotóxicos, comida mal digerida, porque a má digestão inflama o intestino também, pedaço de proteína, parasitas, metais e uma coisa que se chama LPS, ou lipopolissacarídeo. Eu falei das bactérias boas e das bactérias potencialmente ruins. As potencialmente ruins são as gram-negativas. Na parede, na camada externa, na parede celular dessas bactérias, que é como uma casca, né? Então, nessa membrana que reveste a bactéria, tem o lipopolissacarídeo, o LPS, que é uma substância tóxica que fica lá, na membrana. Quando essas bactérias morrem, essa membrana se rompe e solta esse veneno no seu intestino. E o veneno não fica só ali, tá? Ele atravessa a barreira hematoencefálica. Então, inflama seu cérebro. É como sua parede está furada, virou uma peneira, esse LPS cai na corrente sanguínea. O seu intestino está todo aberto. Caiu na corrente sanguínea, já era. Uma vez que ele está lá no sangue, ele vai viajar para o corpo inteiro, espalhando toda a inflamação, toda a toxina, inclusive para o cérebro. Tá? Então, gente, é dos pés à cabeça a inflamação. E adivinha o que acontece quando um veneno desse chega lá no cérebro? Cérebro inflamado. Por isso que tem gente que não consegue raciocinar, não junta o lé com o cré. É exatamente por isso que você fica com névoa mental, esquecimento, falta de foco, raciocínio lento. E é por isso que você tem ansiedade, irritação, muita gente tem depressão. Então, gente, está ouvindo isso? Depressão não é para tratar com tarja preta. Não é da sua cabeça, não é frescura, não é falta de fé, não é preguiça. Literalmente é o seu intestino que está inflamando o seu corpo inteiro através da corrente sanguínea. Quem aqui tem esquecimento, falta de memória, falta de concentração e jamais imaginou que tudo isso vinha aqui do intestino? Responde aí para mim. Quem sente isso?
E tem mais. Escuta essa aí. Você sabia que é dentro do seu intestino que se fabrica os hormônios do bem-estar, né? Como eu já tinha falado, serotonina, dopamina, que é o hormônio da felicidade, né? A dopamina é aquela sensação de prazer pela vida que muito pouca gente tem. E por isso que muita gente cai em vícios. Vício de comida, vício de bebida, vício de drogas, vício de pornografia, vício de jogo, porque não tem dopamina. Então, se você conhece alguém ou você mesmo tem vício ou compulsão alimentar, é falta de dopamina. Cerca de 90% da serotonina é fabricada no intestino, que vai via nervo vago para o cérebro. E olha a sequência mágica que acontece no intestino, que é saudável. Você come, né? Ou você suplementa ou ingere o triptofano, que é um aminoácido. Ele é o precursor da serotonina. É ele que faz, é a matéria-prima para fabricar a serotonina, que te dá prazer, alegria. Depois, essa serotonina, à noite, se transforma em melatonina, que é o hormônio do sono, né? Não só do sono, mas a característica principal é o sono. Por isso que você, quando está com o intestino ruim, você não vai fabricar serotonina, e muito menos a melatonina. E por isso que você tem depressão, ansiedade e insônia. E o pior, você começa a fabricar um produto tóxico, que se chama ácido quinolínico. Não fabricou o bom, você fabricou o ruim, porque o seu intestino não funciona bem. Então, quando o seu intestino está inflamado, doente, cheio de bactéria ruim, essa fábrica para de funcionar. Não produz mais essas substâncias boas que a gente precisa. E aí te dá tudo ao contrário do bem-estar. E aí o que o médico faz, o quê? O que o médico faz quando você chega lá com depressão, com ansiedade? Ele te dá com remédio. Ele não pergunta do seu intestino. Imagina que vai perguntar do intestino. Ainda é capaz de rir na sua cara se você falar, acho que é do intestino. Ele vai te dar um laxante ou um Lufital. Então, o problema todo vem do intestino. E a imunidade? Você sabia que 80% da imunidade vem do intestino também? 80%. Por que será que você fica gripado, toda hora resfriado, toda hora está pegando Covid, dengue? Quem tem imunidade não pega nada disso, não precisa de vacina, não. Né? Então, quando você tem desbiose, a sua imunidade despenca. Como que o intestino vai produzir imunidade? Está tudo desequilibrado aí, por isso que tem gente que vive aí doente. Né? E eu te dou o meu próprio exemplo. Depois que eu cuidei do meu intestino, gente, olha, eu não tomo vacina nenhuma, eu não tomo remédio nenhum e eu não pego nada. Aqui onde a gente mora é uma chácara. Tem mosquito da dengue aqui. Nunca pegamos dengue. Resfriado, eu nem sei o que é isso. Né? Então, eu saio. Gente, esse ano ainda não, mas ano passado teve um dia que eu saí para jogar tênis, estava 0 graus, aqui faz muito frio, 0 graus. Eu fui com uma blusa, né, tal, depois tirei a blusa, joguei, não peguei, nem espirrei, mas nem espirro eu tenho. Né? Então, por quê? Minha imunidade está lá em cima, ela me protege, ela é uma vacina, não precisa de vacina, se precisa do seu intestino, tá bom. Tá? E a sua pode ficar igual a minha. E repara, o seu intestino faz ainda mais coisa do que você imagina. Coisa que te protege a vida toda. As bactérias boas, quando você dá comida direito para elas, dá alimento de verdade, elas produzem ainda uma substância chamada butirato. Aliás, essas bactérias no intestino grosso produzem 3 ácidos graxos de cadeia curta: acetato, propionato e o butirato. Né? E o butirato é o mais importante. Ele é ouro puro. Tem gente que compra para suplementar o butirato, mas você produz o butirato. Ele alimenta as células da sua parede intestinal, mantém elas íntegras. E olha que importante, ele ajuda a proteger contra câncer de cólon do intestino. E ainda te dá energia. É no intestino grosso que 10% da energia do seu corpo inteiro é produzido lá.
através dos ácidos graxos de cadeia curta. Quem produz? As bactérias. É a comida que você dá para elas. O seu intestino grosso é responsável por cerca de toda essa energia. Quer dizer, o intestino cuidado é mais energia, mais proteção, mais filtro. E lembra daquele cabo, né, que eu te falei, do nervo vago? Ele é via de mão dupla. Então, se o intestino está bom, o cérebro está bom, e vice-versa. Por isso que quem vive no estresse vive com o intestino travado. Tudo está conectado. E ainda a sua pele. Muita gente lá, né, nem se olha mais no espelho de tanta mancha que tem na pele. E doenças sérias, como lúpus, por exemplo, psoríases, dermatites. Então, a pele é o espelho do seu intestino. O que está dentro de você reflete na pele, na unha, no cabelo. Como que trata? De dentro para fora, não ao contrário, não é de fora para dentro. Não é tomando fortificante, passando creme, shampoos caríssimos. Gente, eu lavo o meu cabelo com shampoo que não tem toxina e com água, enxago com água termal. Nem condicionador eu uso. Porque as toxinas desses produtos entram tudo no nosso organismo. Então, quando o seu intestino não consegue eliminar toxina pelo caminho certo, que são as fezes ou a urina, ele vai eliminar pela pele, mancha a sua pele. Você não faz cocô, né? E aí, né, a saída mais fácil é a pele, por isso que sua pele é toda manchada. Rosácea, psoríases, eczemas, dermatite, pele opaca, sem vício, envelhecida. Você corre para o dermatologista, gasta rio de dinheiro lá, faz laser, faz procedimento, faz peeling, faz não sei o que lá, mas não muda por dentro. O que adianta? O dermatologista adora, né? Quem vende esses produtos, aplaude você, adora te ver lá todo mês. Está enxugando gelo. E agora a parte séria, e eu vou te falar com a verdade na mesa, porque eu te respeito demais e quero que você melhore. Assim como eu melhorei. Tem uma coisa chamada mimetismo molecular. Essa palavra mimetismo quer dizer semelhança. Olha que importante. Tem alimento como o glúten, principalmente, que é um dos piores que tem. Quando ele cai no sangue, né, ele já quando você come alguma coisa com glúten, tipo um pão, uma pizza, a farinha de trigo é glúten puro, né? Você comeu, já ele abre sua parede intestinal, ele afasta um enterócito do outro. Enterócito é a célula no intestino, ele afasta um do outro. O que acontece? Esburacou, cai tudo que é porcaria lá no intestino. Só que o glúten tem uma cadeia de aminoácidos, uma sequência de aminoácidos muito parecida com a tireoide. Então, seu organismo, seu sistema imune, caiu o glúten lá, fala, opa, vamos atacar. Não reconhece o glúten, vai atacar. Só que acaba se confundindo por mimetismo molecular, por semelhança, e ataca seu próprio órgão, principalmente a tireoide. O que é isso? Como chama essa doença? Quando ataca o próprio órgão? Doença autoimune. Então, as doenças autoimunes, como artrite reumatoide, lúpus, tireoidite de Hashimoto, tem mais de 200, vem do intestino, né? Então, esse é o mimetismo. Eu não estou aqui para te assustar, nem para dizer que você vai ficar doente. Eu estou aqui para te dizer o contrário, que esse caminho dá para interromper ou reverter as doenças autoimunes que você tem. Porque quem começou com uma doença autoimune vai ter outras. Então, a gente tem que fechar essa parede do intestino e acalmar esse sistema imunológico que está todo maluco. Como que o médico convencional faz? Te dá imunossupressores, te dá corticoides, abaixa seu sistema imunológico. Ué, mas se abaixou seu sistema imunológico, você vai se defender das doenças como? Por isso que você vive aí doente. Gripado, pneumonia, Covid, baixou seu sistema imunológico. Não é assim que se trata. Quanto mais cedo você cuida, mais fácil é. E é exatamente disso, de caminho, que eu vou te falar agora. Eu sei que tem muita gente aqui pensando, doutora,
mas eu já tentei de tudo e nada funcionou comigo. Será que você tentou de tudo? Ou você foi só na medicina alopata, na medicina convencional? Você pode estar pensando, comigo não tem jeito, meu caso é perdido, né? Eu já usei de tudo, já fui em tudo que é médico, né? Já fui em centenas de consultório, eu mesma já pensei exatamente isso quando eu não sabia o caminho certo. Né? Eu pensei isso, vou desistir. Eu pensei em desistir, até uma época eu desisti mesmo. Eu falei, é minha sina ter esse intestino horrível, sorte que eu nunca tive doença autoimune, podia ter tido, né? Mas hoje eu vou te explicar com clareza exatamente por que não funcionou comigo. E veja que é importante, não funcionou na época, né? Agora eu sei o caminho. E veja que é importante, não foi por falta de força de vontade, né? Você sabe que você tem força de vontade, você sabe que você vai atrás. Né? Não é porque você é relaxada, fraca, foi o método errado. Você fez a coisa certa na hora errada. Ou a coisa errada na hora certa, ou ninguém te orientou, ou você nem sabia o que era disbiose, ninguém te informou, nem os próprios médicos. Você já ouviu algum médico falando de disbiose? Os que não são da integrativa? Então, erro número 1. A medicina convencional trata o sintoma e nunca, jamais a causa. Você tem gases, te dão remédio para gases, né? Te dão lá um Luftal. Você tem refluxo, dor de estômago, te dão omeprazol. O omeprazol é um dos piores venenos que existe. Não devia ser proibido de vender. O omeprazol é cancerígeno. Né? Tem intestino preso, te dá laxante. Tem insônia, te dá um tarja preta. Você está triste, antidepressivo, te dão outro remédio. Então, gente, cada sintoma é um remédio? Que ótimo, né? Você tem 20 sintomas, você toma 20 remédios? Alguém está tirando a causa, porque a causa é uma só. Então, é como ter um vazamento no teto e você fica passando um pano no chão lá. O chão até seca, mas continua pingando. Te dá um alívio, melhor. Mas eu tomo um meprazol e aquela queimação melhora. Claro que melhora, porque você está alcalinizando, você não tem mais ácido no estômago, você não está sentindo refluir, mas continua com refluxo. E o pior, você não tem mais digestão. Você está com sarcopenia, porque você não tem aminoácido, não quebra a carne, a proteína animal é um aminoácido, começa a pelancar tudo. Você não tem massa muscular. Né? E deixa eu te contar, né? O omeprazol diminuindo a acidez do seu estômago facilita a entrada da H. pylori, porque a H. pylori fica lá no intestino quietinha. Quando não tem ácido no estômago, ela sobe para o estômago. A H. pylori tem umas espécies que são extremamente agressivas, que causam câncer, que causam úlcera, que causam gastrite. Você não tem ácido no estômago, começa a fermentar tudo. A carne apodrece, por isso que você tem mau hálito. Por isso tem gases fétidos e fezes fétidas. Você não digere carne, ela apodrece, aí vem 2 bactérias, putrescina e cadaverina. Pelo nome, você já vê o cheiro que dá isso daí. Né? Aí seu dentista fala que você não escova a língua, por isso que você tem mau hálito. Não tem nada a ver com isso. É porque você não digere proteína. Eu não gosto de carne. É porque você não digere, você não tem ácido. Você toma omeprazol. E o ácido continua subindo, é que você não sente mais, porque alcalinizou. Então dá uma série de problemas. Né? O pior ainda, com esse refluxo, o esôfago ele não tem um muco protetor, como tem no intestino e no estômago. Esse muco protetor do estômago é para o ácido não corroer sua parede. Quando você tem gastrite, é porque o muco protetor diminuiu por má alimentação. E onde não tem muco protetor, com o refluxo, começa a ter, que é o esôfago. O esôfago não tem muco protetor, porque o certo é o alimento descer, essa válvula fechar e o ácido não subir. Mas como sua válvula abre, porque você come errado, porque você toma os prazóis da vida, e alcalinizou seu estômago, essa válvula abre e começa a refluir. O esôfago começa a criar um muco, que não é função dele, mas esse muco é que nem um catarrinho. E você fica... Não fica com aquele catarrinho? Isso é um muco.
que não era para ter. E tem casos que esse muco vai até para o ouvido e para o nariz. Olha o problemão que dá esse omeprazol, fora o câncer que pode dar. Então, tudo começando num refluxo maltratado, no intestino mal cuidado, no estômago que não tem mais acidez para digestão. Então, uma coisa já vai puxando a outra, vai inflamando desde a boca até o ânus, porque acaba com a hemorroida lá no ânus, por todos esses problemas. E não é só o omeprazol. Olha o que mais se empurram goela abaixo, literalmente, os laxantes, que parecem tão inofensivos que todo mundo toma, e eu tomei muito lactopurga quando eu tinha desbiose. Me lembro, nossa, está aqui vivo na memória aí o que eu sofri. Então, pessoas usando muito tempo laxante causa demência, causa vício, causa intestino preguiçoso, né? Mas seu médico não quer saber de nada disso. Ele te empurra lá um lactopurga, né? Já tem estudo mostrando que a demência vem. E aí, quando vier, ele vai te dar o quê? Um remédio para Alzheimer. Né? Então, gente, a longo prazo é uma catástrofe esse tipo de remédio. Agora, a moda são as canetas, Ozempic, Monjarro. A pessoa não consegue emagrecer, né? Porque não sabe o que comer, come tudo errado, ainda tem diabetes, tem gordura no fígado, porque come tudo errado, vai apelar para as canetinhas, né? Sabe o que essas canetas produzem? Pancreatite, porque retarda a digestão. Aquele alimento fica lá 2, 3 dias para digerir, imagina aquilo lá. Você pode até emagrecer, mas a custa do quê? Que já foi comprovado que o Ozempic dá osteoporose, que dá demência, que dá depressão. Né? Então, muitas vezes, é a desbiose, porque quem tem excesso de firmicutes não consegue emagrecer. Os firmicutes não podem estar em muito maior número que as bacteroidetes. Os tipos, né, de bactérias têm que estar em equilíbrio. Então, não é por aí. Porque quando você para de usar essas canetinhas, o bolso esvaziou, mas a gordura voltou em dobro. Porque são caras e ainda por cima, quando você para de tomar, você engorda o dobro. Será que é um bom negócio? Então, é tudo do intestino. O erro número 2, presta bem atenção, porque quase todo mundo aqui já caiu nele, tomar o probiótico. Né? Ai, não estou bem do intestino, vou comprar um probiótico, ou o próprio médico receita. Nunca se começa um tratamento de intestino com probióticos, nunca. Quem aqui já tomou probiótico? Até caros, né? Tem uns bem caros, aqueles de farmácia de manipulação. Será que adiantou? Você ficou com mais gases? Muita gente passa muito mal com probiótico. Não é que eu sou contra o probiótico, mas ele tem a hora certa de entrar. Então, tomar probiótico no começo de tratamento é como pegar uma muda de flor, cara, plantar num jardim cheio de erva daninha. Você não cuidou do intestino. Não tirou as causas da sua hipermeabilidade intestinal e nem da desbiose. Então, você vai plantar uma planta bonita, linda, cara, numa terra contaminada? A flor não vai nascer, ela vai morrer. Né? E ainda vai prejudicar tudo. Então, não era a flor que é ruim. Não é o probiótico que é ruim. É que ele foi dado na hora errada. Então, tem que preparar o terreno primeiro para os pré-probióticos entrarem. E o erro número 3 é achar que você precisa fazer aquele exame de microbiota. Nem eu fiz uma vez, tá? E é muito caro, é R$4.000 esse exame. Né? Então, eu não peço esse exame para a gente tratar esse intestino. A maioria, pelos sintomas, eu já sei que tem desbiose. Você não precisa dele. Hoje, com tudo que você marcou no chat, tudo que eu falei, barriga estufada, refluxo, azia, empachamento, prisão de ventre, diarreia, isso já é característica de desbiose. Não precisa gastar, né? Seus próprios sintomas já estão gritando que você tem desbiose. Você não precisa gastar R$4.000 num exame para detectar uma desbiose que você não sabe tratar e, às vezes, nem o médico que pediu esse exame sabe. Não adianta fazer exame e não saber reverter o resultado.
E ainda tem um erro número 4, achar que intestino preso só se resolve com fibra e água, gente, pelo amor de Deus. Aí vamos tomar fibra e tomar água. Não estou falando que não é para tomar, é óbvio, né? Intestino sem água, nada. Nosso corpo é 70% água, né? Temos que tomar água. Mas acham que é só isso. Se fosse só isso, gente, ninguém aqui estaria sofrendo, porque todo mundo sabe que tem que tomar água. E mamão, gente. Aí vou comer mamão, vou comer ameixa, água de ameixa, vou tomar chia. Ah, gente, quem tem desbiose sabe do que eu estou falando. Teve uma médica que me mandou comer 8 ameixas por dia. A água da ameixa. Adiantou? Claro que não. E se você tem que comer ameixa ou mamão para soltar o intestino, é porque seu intestino está ruim. Porque quem tem intestino bom não precisa de nada disso. Ele já funciona naturalmente. Então, porque seu intestino está ruim se você está precisando disso. Então, colocar fibra no intestino inflamado, desequilibrado, muitas vezes dá mais empachamento. A fibra também tem fibras que não são boas. Fermenta mais, dá mais gases. Porque você está jogando comida num terreno que não consegue processar. Caiu de novo, né? De vez em quando dá umas quedinhas aqui, gente, mas continue aí, não saiam daí, hein? Então, você está só alimentando o caos. Então, olha o tamanho da armadilha que você caiu. Sem culpa, claro. Quem não tem conhecimento não tem culpa. Agora, se você tem, não toma uma providência, aí é outra história. Então, você já fez tudo que mandaram, tomou remédio, tomou probiótico, cortou a alimentação, bebeu água, né? 1 galão de água aí por dia, comeu fibra, né? Gastou dinheiro, gastou tempo, gastou sua esperança ano após ano. Continuou exatamente no mesmo lugar, às vezes até pior. E o pior de tudo, o mais cruel que você começou a achar que o problema era você, ou que era coisa da sua cabeça, como o seu médico muitas vezes põe isso na sua cabeça. Isso é coisa da sua cabeça. Ou é normal da idade, né? Coisas ridículas de se falar. Então, eu vim aqui hoje para te dar um alívio que talvez você espere anos, né? O problema nunca foi você. Você esperou anos para ter uma solução. Até agora não encontrou? Você acabou de encontrar. O problema sempre foi a falta de um método completo, feito na ordem certa. Esse método existe, ele é real, ele funciona e se chama protocolo 6Rs. Para tratar o intestino, tem que ter os Rs, os 6Rs. Então, como que funciona esse protocolo 6Rs? Esse método chama 6Rs porque são 6 passos na ordem certa que restauram o seu intestino de verdade, corta o mal pela raiz, tira a causa. E eu já vou te avisar, com franqueza, não é pílula mágica, gente. Se fosse aí alguma coisa para você tomar, não existe isso. Você tem que se dedicar também. Você tem que mudar alguns hábitos, senão não tem jeito. Você tem que se comprometer a fazer. Então, o que eu tenho é um caminho, um passo a passo, testado, que já funcionou comigo e com milhares de pessoas que já fizeram meu protocolo. Então, presta atenção o que é cada R para você entender, porque muita gente só fez o primeiro R e está reclamando aí que não dá certo. O primeiro R, quem já me acompanha, já sabe que não se deve comer alguns tipos de alimentos, como o glúten, como os lácteos, que tem a caseína, que é uma proteína muito inflamatória. O problema não é só a lactose. Então, o primeiro R é o retirar. Então, na primeira semana do nosso protocolo, eu já vou te ensinar o que é para retirar da sua alimentação, o que te inflama. Então, a gente tem que limpar esse terreno biológico aí, né? Tem que tirar essa erva tanina. Então, essa terra contaminada aí tem que começar a se modificar com o retirar. É tão importante ou mais do que o colocar. É o retirar. Como que você vai tratar qualquer coisa se está sujo lá? Como você vai tirar um peixe de um rio sujo, tratar só o peixe e depois devolver para o rio sujo? Você tem que limpar o terreno, tem que limpar seu intestino, tem que retirar o que te inflama. Então, muita gente já retirou o glúten, já retirou produtos industrializados, mas fala, poxa, mas eu já tirei, já mudei minha alimentação. Não está resolvendo. Porque ela não fez os outros R's. Ela não fez, por exemplo, o segundo R. O que é o segundo R? É o reparar.
Lembra daquela parede com tijolinhos, né? As células do seu intestino, os enterócitos, que estão todos abertos, um afastado do outro, seu intestino está todo esburacado, que vaza todas as toxinas para a corrente sanguínea, parece uma peneira. Então, na segunda semana, a gente sela essa parede, a gente já vai começar a fechar os buracos, reconstruir essa muralha, né? Com ativos específicos, né? Que eu vou recomendar lá como que a gente faz. Então, tiramos, retirar, segundo R, reparar, e o terceiro é o recolocar. Recolocar o quê? O que está faltando em você para fazer digestão. Lembra que eu falei que quem tem má digestão inflama o intestino? Se você come um pedaço de carne e ele fermenta, ele não digere, vai pedaço de carne para o intestino, apodrecida ainda. E isso serve como um antígeno. Os anticorpos vão atacar aquele pedaço de carne, não é reconhecido pelo organismo. Então, nós temos que reparar, ou melhor, nós temos que recolocar, né? Colocar enzimas digestivas, ácido no seu estômago, para fazer a digestão. Então, quem tem má digestão, esse protocolo também vai te beneficiar. Aí sim, no quarto R que vão entrar os probióticos, que é o R de reinocular. Agora sim, entre os prés e os probióticos, entre a comida e a bactéria. Pré-biótico é a comida da bactéria, né? Então, lembra daquela flor que estava na terra toda maltratada? A gente recuperou a terra, agora a gente pode plantar a flor, né? Então, não é no começo que entra o probiótico, é no quarto R, tá? E depois, o quinto R e o sexto, nós vamos dar na última semana do protocolo, que é o reavaliar. A gente olha como você está, vê o que melhorou, né? Ajusta o que precisa, cada um tem uma especificidade, né? Uma individualidade. E o sexto R é o reequilibrar. Esse é para você manter o resultado, né? Fazer os últimos ajustes, porque eu quero te ver, né? O mais breve possível, bem com o intestino reparado. Gente, além de todos esses R's que vai ter no protocolo, vocês vão ganhar um plano alimentar. Vocês não vão ficar perdidos na alimentação. Vocês vão seguir esse plano alimentar. Não é dieta, é uma reeducação alimentar, mas vai ter café da manhã, vai ter até suco pré-treino, café da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar. Ninguém vai passar fome nesse protocolo. Então, vocês estão entendendo a lógica, a inteligência disso? Cada passo prepara para o passo seguinte, por isso tem que saber os R's, a sequência certa. É igualzinho construir uma casa, tem que ter o alicerce. Você não começa pelo telhado. Você faz primeiro a fundação, depois levanta a parede, e só no fim, com tudo firme, você põe o telhado. Você não vai tomar probiótico de cara. Sem antes, por exemplo, melhorar a alimentação, tirar o que está te inflamando, não dá certo, né? Você continuar comendo o que você come e tomar probiótico, não tem cabimento isso. Um médico que não entende vai te dar probiótico sem te orientar a alimentação, está tudo errado. Se você inverter essa ordem, né? Construir o telhado antes da fundação da casa, a casa vai cair, né? Então, a maioria das pessoas, e talvez você também, tentou a vida inteira construir a casa começando pelo telhado, ou fazendo tudo ao mesmo tempo, uma bagunça total, se perdendo no meio do caminho. Por isso que você nunca teve resultado em tratamento nenhum. Então, esse protocolo vai durar 5 semanas para você restaurar o seu intestino. Agora, eu vou ser honesta, gente. Você demorou 30 anos aí para inflamar seu intestino. As 5 semanas é para te dar o caminho das pedras. Depois de 5 semanas eu posso voltar a comer glúten? Eu posso... Não pode, senão as doenças voltam tudo junto. E claro que não vai ficar 100% perfeito. Por quê? Porque 5 semanas são muito pouco, mas você já vai saber o que comer. Você já vai saber o que fazer. Isso é para a vida, né? Então, claro que em 5 semanas vai dar a melhora, mas o tratamento completo pode demorar meses. Eu não vou ficar com você meses, eu vou ficar 5 semanas, mas você já vai ter o passo a passo. Tá? Não vou prometer cura total, instantânea, porque isso não existe. E eu não estou aqui para dar falsas promessas.
né? Então, em 5 semanas, você entra em remissão, você vira a chave, você sai do buraco e o seu corpo começa a responder, começa a produzir, por exemplo, os neurotransmissores do bem-estar, a sua depressão, a sua ansiedade, a sua memória, o seu foco, tudo, a sua energia, tudo vai voltando ao normal. Então, por que 5 semanas? Porque a gente tem que fazer os R's, porque tem uma coisa linda acontecendo